Para hoje nós temos a aula 5, identificação e classificação das embarcações. A gente vai estudar a classificação das embarcações, marcações e inscrições no casco, nome das embarcações. São só 3 pontos, é tranquilo e não tem tanta coisa assim para decorar. As embarcações de esporte e recreio serão classificadas como descritos a seguir, por áreas de navegação. Então, a gente tem mar aberto e águas interiores, ou águas abrigadas, ou navegação interior. Por atividade ou serviço, que seria esporte e ou recreio. E por propulsão, com propulsão e sem propulsão. Muita coisa mudou na questão da propulsão. Lá na frente a gente vai fazer um apanhado disso, vai atualizar as informações para não ter problema algum. Mas a navegação em mar aberto, ela vai cobrir o range de até 20 milhas náuticas. Esse até é super importante, porque se você perde a visão com a costa com 5 milhas náuticas navegadas, a tua navegação costeira ela acabou ali, ela travou ali. Se você consegue ver mais que 20 milhas da costa, você não pode passar dessa marcação. Área abrigada, a gente subentende que vai ser uma navegação na área, no caso do Rio de Janeiro, área 1 e área 2, mas para todo o Brasil, é sabido que a navegação abrigada ela pode acontecer até 3 milhas náuticas da costa, não pode ser feita entre portos nacionais, né? A gente não pode se afastar muito do porto. A gente trabalha, então, a escuna, tradicionalmente é um barco à vela com 2 mastros. Atualmente há adaptações com motor de centro e acomodações para servirem de embarcações de esporte e recreio, atividades não comerciais. As escunas só poderão ser classificadas como esporte e recreio se destinadas exclusivamente para o uso próprio ou familiar. Quando classificadas como esporte e ou recreio, será gravado no campo observações do TIE que é vedado o seu emprego em atividades comerciais. Mas, Aderlei, e se eu quiser botar a minha escuna para fazer passeio, se eu quiser botar a minha escuna para levar pescador, como é que funciona? Eu tenho que mudar a classificação da minha escuna. Ela sai de esporte e recreio e passa a ser uma embarcação comercial. É um outro esquema, é um outro sistema, é uma outra esfera. E não é uma esfera que a gente vai tratar aqui, já que o nosso foco é esporte e recreio. Iate, embarcação de esporte e ou recreio com comprimento igual ou superior a 24 metros. Então, a gente lembra lá a questão dos pés, então 1852 corresponde a milha e a nó. No caso do pé, a gente multiplica por 3 quando é metro, divide por 3 quando está em pés, né? Tá dando branco ainda. Então, se a gente tem uma embarcação de 24 metros, eu tenho lá 4 vezes 3, 12, vai 1, 3 vezes 2, 6, vai dar 72 pés. Então, toda e qualquer embarcação de 72 pés ou mais é um iate. Abaixo disso, Aderlei, abaixo disso não é iate. Pronto e acabou. Tem 70 pés, não é iate. Você vai ver muita gente por aí dizendo que tem embarcação de 50 pés, ele chama de iate, não é iate. 60 pés é grande, é muito grande, mas não é iate. Iates são 72 pés ou 24 metros. A gente tem a mais famosinha aí de todas, é a Azimuth 24 metros, que vem do francês, porque a Azimuth é francesa. Então, isso já é um iate. E a gente precisa lembrar também, a gente vai estudar isso, que o iate ele tem um registro diferente do esporte e recreio.
No esporte e recreio, as embarcações são registradas na Capitania dos Portos e o iate é registrado no Tribunal Marítimo, né? A gente vai trabalhar isso em momento oportuno. Lancha, embarcação rápida de vários formatos e portes, com propulsão mecânica. Moto aquática, embarcação que não possui leme e sua propulsão é gerada por meio de um jato de água ejetado da parte traseira da embarcação. Exatamente, um jet ski, ele tem ali um sugador de água, a própria água do mar, óbvio, e ele joga a água do mar. É isso que vai dar a velocidade, vai dar a propulsão dele. Hoje a gente já tem jet ski modernos que tem marcha avante, marcha a ré, e ele também tem freio, porque antes não tinha. Então, hoje a gente já consegue frear uma moto aquática desde que ela tenha tecnologia embarcada. Traineira, embarcação de pesca pequena, com a popa reta, destinada à utilização de rede, trainas, como instrumento para capturar peixe. Então, você agora já sabe o que é uma traineira e já sabe também de onde vem o nome traineira. O nome traineira vem da rede que ela carrega, trainas. Ele aqui está dizendo que é uma embarcação de pesca pequena, mas, Aderlei, o que é pequeno aí? A traineira, ela vai de 8 metros, mais ou menos, 8, 9 metros, e ela pode ir até tamanho de um iate, sem problema nenhum. A indústria pesqueira mais forte no Brasil está em Itajaí, que é o sul do país, e lá tem traineira de tudo quanto é tamanho, tudo quanto é tamanho. Aqui no Rio, por incrível que pareça, o nosso polo pesqueiro é Itaguaí, é muito próximo, mas aqui também tem embarcações super grandes. Lembrando que uma traineira, ela, por padrão, o pescador artesanal, que é o pescador com barco pequeno, abaixo de 9, 8 metros, o pescador artesanal ele vai para o mar praticamente todos os dias. Ele sai de casa mesmo, 3 horas da manhã, 3h30, 4 horas, ele já está com o barco andando, começa a pescar ali 5h30, 6 horas, com esse tempo de deslocamento até o pesqueiro, né, que é o local de pesca. A traineira, ela costuma sair abastecida para ficar no mar por muitos dias. Tem traineira que fica uma semana, tem traineira que fica um mês, tem traineira que fica meses. Não vai ser nada estranho você pegar pescadores de outros países vindo até águas brasileiras para pescar. Se você estiver sentado, eu posso dar informação. Tem pescador que vem da Ásia pescar no Brasil. Quanto tempo esse pessoal fica no mar? É muito tempo. É muito tempo mesmo. A embarcação classificada, aquela portadora de um certificado de classe. Embarcação certificada classe 1, é C1. São as embarcações de esporte e recreio de grande porte ou iates, comprimento igual ou maior do que 24 metros. Isso cai na prova, vai cair pelo menos uma dessas questões. Terão a obrigatoriedade do seu registro no Tribunal Marítimo, se possuírem arqueação bruta maior que 100. Então, a arqueação bruta não cai na prova, mas pedindo o que é arqueação bruta não vai cair na prova, mas cai a arqueação bruta na prova. A arqueação bruta é todo lá o espaço útil de um barco. Então, todo o espaço útil é medido e a esse espaço a essa medição é dada números. Então, a arqueação bruta tem que ser maior de 100 no caso do iate, ou embarcação certificada classe 1. A embarcação certificada classe 2 é C2. São as embarcações de esporte e recreio de médio porte, ou seja, abaixo de 24 metros. É considerada embarcação de médio porte aquelas com comprimento inferior a 24 metros, exceto as miúdas. E o que é uma embarcação miúda? São consideradas embarcações miúdas aquelas com comprimento com comprimento inferior ou igual a 5 metros. B, com comprimento total inferior a 8 metros, que apresentem as seguintes características: convés aberto ou convés fechado, sem cabine habitável e sem propulsão
mecânica fixa e que, caso utilizem motor de popa, este não exceda 50 HPs. Então, isso eu vou precisar decorar, porque bem provavelmente essas informações são pedidas em prova. É vedada a embarcações miúdas a navegação em mar aberto, exceto as embarcações de socorro, ou seja, a embarcação da guarda costeira, embarcação do bombeiro, embarcação da salvaguarda marítima. Essas podem ser miúdas, ter ali por volta de 8 metros, no entanto, elas vão para mar aberto sem problema nenhum. Mas, Aderlei, peraí. Eu ouvi outro dia que um cara deu a volta ao mundo com um veleiro de 5 metros. Se ele deu a volta ao mundo, ele não fez navegação abrigada. Ele fez navegação oceânica. Como é que funciona isso? Você pode fazer navegação oceânica desde que você prove para a Capitania dos Portos que você tem todos os recursos exigidos a um barco maior. Então, você vai ter que ter balsa salva-vidas, você vai ter que ter pirotécnicos, você vai ter que ter coletes especiais, você vai ter que ter linha de vida no barco, você vai ter que ter tudo que uma embarcação de mar aberto precisa ter. E você vai ter que ainda provar a questão da sua habilitação, porque uma coisa é a embarcação estar habilitada, a outra coisa é o comandante estar habilitado. Então, ele pode fazer navegação circunnavegação, que é pelo globo, porém ele tem que ser capitão de esporte e recreio ou capitão amador, cada um chama de um jeito. É claro que o nome é capitão de esporte e recreio, é claro que o nome é capitão amador, mas ninguém quer ser chamado de amador. Então o cara olha e diz, não, não, eu sou capitão de esporte e recreio. Tá certo, não está errado, não. O que ele está falando faz sentido. Marcações e inscrições no casco. Embarcações, em geral, toda embarcação deverá ser marcada com modo visível e durável na popa, nome da embarcação, juntamente com o porto e número de inscrição junto à Capitania dos Portos, com letras de no mínimo 10 centímetros de altura e números de no mínimo 2 centímetros de largura. E nos bordos, nome nos dois bordos em posição visível e em tamanho apropriado às dimensões da embarcação. Gente, isso vai cair na prova, não tem para onde correr. Embarcações miúdas. As embarcações miúdas e inscritas deverão ser marcadas obrigatoriamente com o número de inscrição, no costado, nos dois bordos e em posição visível. É facultativo marcar essas embarcações com o nome. O número tem que estar lá, porque se acontece alguma coisa, é pelo número que vão te achar. A gente só não pode esquecer que se a embarcação não tem motor, ela também não precisa de inscrição. A gente vai chegar lá. Nome das embarcações. Os nomes das embarcações somente poderão ser autorizados ou alterados a pedido do proprietário com a anuência da Capitania dos Portos, da delegacia local ou agência. Capitania maior, delegacia um pouco menor e agência apenas um posto. Deverão ser autorizadas apenas nomes diferentes daqueles já cadastrados no CIGEMB. Então, a capitania vai pedir que você dê 3 nomes, e o primeiro é o preferencial. Ela vai lá, confere, o primeiro já existe, ela vai para o teu segundo. O segundo existe, ela vai para o teu terceiro. E assim você vai, né? O ideal é sempre eu evitar nomes incomuns, nomes difíceis de serem pronunciados, ou nomes que na pronúncia do português sejam nomes confusos. A gente não pode esquecer que numa emergência eu vou ter que dar esse nome via rádio. E aí, se eu boto um nome, acabou, só você vai entender esse nome. O rádio não vai entender, a sala rádio não vai entender e o socorro não vai te entender. Então, é muito importante você botar nome claro.
Não deverão ser autorizados nomes que possam causar constrangimentos, tais como nomes obscenos e ou ofensivos a pessoas ou instituições. Então, não pode botar Capitão do Mato como nome da embarcação, porque é um nome ofensivo. Quem era o Capitão do Mato na história do mundo, né? Nem do Brasil, do mundo. Então, eu tenho que botar nomes concordantes, né? Algumas capitanias aceitam nomes que são pejorativos, e aí eles fazem vista grossa, mas não são todas, né? Eu já vi barco registrado como Casa da Mãe Joana. Pode. A capitania aceitou, está tudo certo. D. Para autorização ou alteração de nomes das embarcações, as Capitania dos Portos, Delegacia Local, Agência deverão consultar o CIGEMB. Eles consultam sem problema nenhum. Caso seja constatada a existência de embarcação com o mesmo nome, a autorização não deverá ser concedida, devendo o proprietário informar novo nome a ser utilizado. Então, eu falei lá atrás, era uma aula curta, era uma aula breve, a gente conseguiu fazer essa aula em 16 minutos. Qualquer dúvida, manda a dúvida pelo grupo do WhatsApp e eu vou ter prazer em responder sem problema algum. Gente, grato, 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 gratíssimo e até a próxima aula.